Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá? Vamos continuar aqui na Academia da Redação. Estamos aqui na nossa aula de número 4 e agora, finalmente, a gente vai falar da estrutura. Começar a trabalhar o texto mesmo, tirar dicas aí e orientações sobre o seu texto. Uma primeira questão é sobre a tipologia, né? Uma dúvida também muito comum. Que tipo de texto eu vou produzir? Uma narração, uma descrição, uma dissertação? Não se iluda. No nosso foco aqui, que é concurso, sempre vai ser dissertação. Você vai sempre trabalhar uma dissertação. Outros tipos literários, outros tipos de texto, existem para a gente ser perguntado na teoria sobre eles, mas na prática, na prova, vai ser uma dissertação, sim, que vão te cobrar. Você tem que trabalhar a argumentação mesmo, um texto argumentativo. É isso que vai ser cobrado de você, tá bom? Falando da estrutura, quando a gente fala disso, você vai lembrar lá da escola que sua professora sempre dizia, né? A redação tem que ter começo, meio e fim. Começo, meio e fim. E o que isso significa? Isso que ela tem que ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Você está me dizendo nada diferente. Não estou mesmo, porque esse beabá, esse é o básico, você tem que estar bem no básico. E o óbvio também precisa ser dito, né? Então, eu vou dizer para você, sua redação precisa ter começo, meio e fim. Senão, não tem começo, nem meio, nem fim. Você vai perder bons pontos na redação. Vai mostrar que você não tem domínio da técnica. Pode até perder muitos pontos na sua argumentação, porque a técnica te ajudaria a desenvolver um bom argumento e você não usou, não conseguiu desenvolver, tá? Mas isso não significa que a sua redação tem que ter 3 parágrafos, tá bom? Tem que ter começo, meio e fim, tem começo, 1 parágrafo, 2 e 3. Não. Sua redação tem que ter um parágrafo de início, um parágrafo de fim. O seu desenvolvimento depende de quantas ideias você vai trabalhar. Em geral, você tem para cada ideia, um parágrafo. Admite-se talvez 2 ideias em um parágrafo se elas estiverem bem amarradinhas, mas em geral é uma ideia, trabalhar uma ideia em cada parágrafo. Então, o ideal, aquilo que a gente marca como quantidade ideal de parágrafos, tá? 7. 7 é uma quantidade ideal para parágrafos. Pode ter 5 a 7 parágrafos, né? 5 a 7. Se você não sabe falar muito bem, não tem muito tempo, seriam 5. Talvez 7 parágrafos. Vamos sempre trabalhar um texto com 5 para você ter um limite interessante, porque o 7 você já está estourando bastante. Então, um limite do máximo ali, né? Então, 3 está pouco. Se você fez só 3 parágrafos, você não desenvolveu bem suas ideias, ou então você fez aquele parágrafozão gigante desse tamanho, e aí com a chance de errar bastante na parte gramatical, porque você juntou um monte de ideias no mesmo parágrafo. Está errado, tá? Você tem que quebrar suas ideias em mais. Então, a gente vai ali com 5 parágrafos seria o ideal para a sua redação. Qual o tamanho de cada linha, de cada parágrafo? Em geral, recomendo 7 linhas, né? 5 parágrafos, 7 linhas. Esse é o formato de redação que eu oriento, é um formato ideal para você alcançar. Tá? No máximo 7 linhas, claro, no máximo 7 linhas. Pode fazer um pouco menos, não tem problema nenhum, mas você bota isso como uma meta nos seus textos, para chegar a 5 parágrafos com 7 linhas cada um. Você vai ter um texto bem equilibrado, bem legal. É claro que estou falando dos parágrafos de desenvolvimento, porque o parágrafo de introdução, ele pode ter menos, porque o parágrafo de introdução ele só introduz, ele não desenvolve um tema. O seu parágrafo de conclusão também pode ter menos, e muitas vezes sua conclusão não vai trabalhar temas, não. Aliás, é ideal que ela não trabalhe. Vou falar de conclusão depois, mas pode ser sim um texto menor. Agora, no desenvolvimento, é que você vai precisar trabalhar mais, tá? Então, esse seria o formato, né, engessado ali, o seu de redação, mas engessado que eu falo assim, né? Eu te dou um protótipo para você seguir. Claro que você vai variar conforme o caso. Às vezes você vai precisar de mais parágrafos, e aí eu já falo no máximo 7, tá? Às vezes você vai precisar de mais linhas, mas não tente passar de 7 linhas, tá bom? Isso daí é para a gente ir trabalhando o ideal, né? Esse equilíbrio do tamanho. Por quê? Cada parágrafo deve ter uma ideia que ele vai trabalhar. Para cada parágrafo deve ser isso. Talvez se você tiver 2 ideias, você conectando bem as duas, elas podem ocupar o mesmo parágrafo. Mas a ideia é que cada parágrafo tenha a sua ideia trabalhada. Se você faz um parágrafo muito grande, você vai começar a ter dificuldade na pontuação, na fala, na leitura pesada, nas vírgulas que vão faltar. O texto vai começar a ficar sem coerência e coesão, vai se perder no texto. Um parágrafo muito longo, dificilmente você não se perde nesse texto. Já ele separadozinho, a linguagem fica mais fluida, a linguagem fica mais simples, você tem menos erros de pontuação, você não dá tiro no pé. A estrutura fica bem melhor, até visualmente também, isso sempre vai contar. Um texto limpo é interessante, tá? Então, quantidade já está ali, tamanho dos parágrafos também. Linguagem. Linguagem já está falando um pouquinho, tem que ser simples e direta, tá? Linguagem simples e direta. Linguagens com palavras muito complicadas,
podem passar a impressão que você, querendo agradar demais, impressionar demais, com uma linguagem mais rebuscada, né? Falando rebuscada já está até difícil para alguns, né? Isso pode passar uma impressão para o aluno que ela nem sempre é bem vista. Então, você tem que ligar, não é que você vai usar linguagens coloquiais, do chavões do dia a dia, não. Você vai tentar evitar palavras muito antigas que já estão em desuso, ou questões assim, muito, vamos dizer, palavras que a literatura, né, a poesia usa muito, mas que num texto simples e formal não se teria uso, tá? Por exemplo, colocando aqui agora, já tanto tempo que eu não tenho, né, eu pensando em algum reverberar, né? É uma palavra bonita, eu gosto muito, né? Alguns gostam, houve uma época que virou modinha falar reverbera, reverberar, mas coloca isso, beleza, quer usar, mas usa bem. Usa, primeiro tem que saber escrever a palavra para não ter um erro de ortografia na escrita, tem que saber bem o seu significado e ver se ela realmente cabe ali. Agora, a linguagem, às vezes, essa palavra não vai estar coerente com nenhuma outra parte do texto. Até a sua linguagem estava muito simples e, de repente, ela dá uma rebuscada do nada. A pessoa fala assim, está muito artificial. Então, eu falo para o pessoal, cuidado. Não precisa trazer isso para deixar o seu texto bonito. Simples e direto, deixa o texto muito bonito. E você pode trazer. Agora, é claro que você pode mostrar qualidade no seu texto, nas palavras do seu texto, sem precisar rebuscar demais, né? Mas você pode deixar qualidade. Então, às vezes, falar assim, ademais, nesse sentido, deixar questões, palavras que são usadas, são usuais, formalmente usuais, e que deixam o seu texto mais bonito. Não precisa ficar sempre simplório demais, mas não rebusque muito. Esse ideal é interessante. Então, controle do seu vocabulário, das palavras que você usa, para ser simples e direto. Quando eu falo direto, é importante também pelo seguinte: aprender a falar, a escrever frases na ordem direta. A ordem direta das frases, ela tem sujeito, verbo, predicado, complemento. Ela tem essa sequência. Quando não está nessa sequência, você vai precisar usar vírgula para deslocar o termo, né? E aí eu te digo, né? Vale a pena você fazer um estudo da gramática na parte de vírgulas, porque o que mais se erra em redação é a pontuação, vírgulas e pontos. Então, ponto final e vírgula são questões que não só na prova objetiva cai muito, mas muita gente escorrega na redação por causa da vírgula. Então, na sua gramática, dá uma lidinha no capítulo de vírgula. Para aí o vídeo, pausa, vai lá, dá uma lida, entenda bem isso daí. E busca o que eu estou falando. Como marcar a vírgula, elementos que foram deslocados, né? A ordem direta da frase e o que é uma ordem indireta. Você vai aprender as duas para identificar quando é que você vai usar a vírgula. Se eu estou usando a ordem indireta, se eu peguei o complemento e coloquei antes, eu coloquei no meio, eu tenho que isolar ele por vírgula, tá? Mas, no caso, se você, a minha sugestão é o contrário, que você fale na ordem direta, porque a ordem direta é mais compreensível ao leitor, deixar o texto mais direto, mais simples e mais fácil de entender. Às vezes, quando você inverteu posições, aí você não só vai se arriscar por, às vezes, não colocar a vírgula no lugar certo, como ainda vai deixar a sua linguagem um pouco difícil de compreender, o seu texto um pouco incompreensível, porque você pode não fazer isso direito, tá? Outro cuidado com linguagens como ironia, termos, figuras de linguagem que funcionam muito bem na fala, mas que no texto escrito ninguém vai entender que você está falando com ironia. Então, cuidado com linguagens figurativas ali, tá? Então, um texto mais formal, mais direto, sendo direto com o que você vai fazer, sem indiretas, sem modos indiretos de falar, sem linguagens figuradas, como ironia, cacofonias e coisas do tipo, tá? Essas figuras de linguagem é bom não contar no seu texto também, tá certo? Isso é para a gente começar a falar. Também eu queria que você fizesse uma pesquisa aí, eu vou falar um pouquinho sobre tópicos frasais, para a gente depois, na próxima aula, vamos trabalhar já o desenvolvimento dos seus parágrafos, e eu vou falar disso. Eu queria já te apresentar a ideia dos tópicos frasais, tá bom? O que são tópicos frasais? São trechozinhos, palavrazinhas que a gente coloca no início do parágrafo para já dar uma, vamos dizer assim, uma introduzida no assunto que eu vou trazer. Eu não vou já com o pé na porta entrar para dentro de casa. Eu bato na porta e entro. Então, o tópico frasal é essa pequena frase, essa pequena palavra que tem ali. Exemplos, né? Eu apresento uma história, minha introdução, né, dizendo sobre o que eu vou falar, e no segundo parágrafo, falo assim, nesse sentido, ou seja, no sentido dali de cima, continuando, né? Continuando, então, nesse sentido, e eu começo a falar do que eu quero, né? Aí depois que eu falo um primeiro, um segundo tópico frasal interessante,
né? Seria assim, ademais, continuando, né, nesse lado outro, mostrando um segundo ponto, né? Eu vou trazer para a próxima aula uma relação de tópicos frasais mais utilizados. E o que eu quero que você faça? Você analise os tópicos frasais que você mais gosta, estude como se escreve, outro sim, ademais, que eu já mencionei aqui, nesse sentido, a gente usa bastante. Você não precisa de muitos. Existe um tópico de conclusão, que a gente sempre vai usar na conclusão, que é nesse sentido, conclui-se que, logo conclui-se que, conclui-se portanto que. Então, são tópicos do parágrafo de conclusão, né? E os de desenvolvimento. Você vai escolher os para você e vai falar assim, olha, esse aqui eu vou gravar, esse aqui eu vou memorizar bem, como é que se escreve, como é que se usa, como é que vai ser a vírgula nesse caso. Por exemplo, se eu escrever assim, de fato, vírgula, e vou falar o restante. Agora, já se eu digo assim, verifica-se que, já não tem vírgula depois do que, né? Verifica-se que e falo qual é a verificação que eu fiz. E essa é a ideia. Então, você saber exatamente se tem vírgula, se não tem, como é que eu escrevo, para que você já saiba usar essas terminologias no seu texto. Como o seu texto vai ter de desenvolvimento uns 3 parágrafos, você vai precisar ter ali uns 3 parágrafos de desenvolvimento na tua cabeça, né? Você vai ter ali 3 tópicos frasais de desenvolvimento, um tópico de introdução, não tem tópico frasal, que é o seu primeiro texto, né? E o de conclusão que você vai escolher, tá? Escolha isso, faça uma pesquisa aí, na próxima aula eu vou trazer uma relação também, vou mostrar para você uma relação de tópicos frasais interessantes, vou deixar aí o material também no nosso canal para você pegar, tá bom? Por que isso é importante? Porque o tópico frasal, ele traz um elemento para a sua redação, que é a coerência entre o texto, entendeu? Ele faz a ponte de ligação entre um parágrafo anterior e o próximo parágrafo que você está escrevendo. Então, quando você usa um tópico frasal de conclusão, né? Em suma, conclui-se que. Em resumo, né? Conclui-se que. Você está dizendo, você está fazendo conexão entre esse parágrafo e os outros todos que fizeram. Está resumindo todos os outros, é isso que você disse. Então, isso traz coerência, coesão ao seu texto, tá? E isso te pontua muito bem. Quando você não traz isso, é possível que a coerência e coesão exista, mas e esse estilo, essa técnica te ajuda bastante. Sem falar que, às vezes, você vai ver tópicos frasais mais curtos, que 2 palavrinhas, uma palavrinha só, e outros mais longos, né? Um pouco mais longo. Um tópico frasal um pouco mais longo, às vezes ajuda, quando você não tem muito o que falar sobre aquele assunto, naquela ideia daquele parágrafo, mas você dá uma enxerga de linguiça com um tópico frasal. É algo que você pode, ele não tem um conteúdo exatamente, né? Ele é só uma apresentação do parágrafo, mas às vezes vale. Eu gosto de tópicos frasais curtos, justamente porque eu quero ensinar você a desenvolver bem suas ideias. E aí, como você vai ter muito o que falar, um tópico frasal curto não vai te tomar linhas, mas é importante tê-los, saber quais são, tá? Então, vamos decorar, decorar mesmo, saber, olha, vou para a prova já com a relação dos tópicos que eu quero utilizar. Aqueles mais comuns. Eu falei decore 3, mas vale a pena ter uns 2 pelo menos a mais no bolso, né? Na hora de levar para a prova, tá certo? A gente vai falar na próxima aula sobre o desenvolvimento mesmo, né? Eu vou falar sobre a introdução, desenvolvimento e conclusão. A gente vai falar sobre os parágrafos exatamente do texto já, tá bom? Até a próxima aula, então.